Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombaram dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, pois o Pai é em quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isto, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Não sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem? Dentre vós não deveis ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é o servo. Veio fazer um serviço de morrer numa cruz por nós, para que nós todos sejamos salvos. Podemos lembrar como Maria diz: Eis a serva do Senhor. Outra tradução: eis a escrava do Senhor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Nós somos o povo de Deus. Não pertencemos a nós mesmos. Fomos comprados a um alto preço pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E como é importante que nós sejamos consagrados a Deus, que nós façamos nossa oferta de todo o nosso ser ao nosso Deus Criador, ao Redentor, ao Santificador. Olha o serviço que Deus Pai fez com seu Filho Jesus, de criar todo o universo, um presente para todos nós. Sim, nós fomos criados por Deus, fez o serviço de nos
fazer, de construir. Sim, e podemos ser dele. É por isso que nós, que somos filhos e filhas de Deus, irmãos de Jesus Cristo e santuários do Espírito Santo, nós não devemos para nós mesmos, mas para aquele que nos criou, que nos salvou, que morreu e ressuscitou, para sermos todos nós servos de Deus. A palavra de Deus. Bom, outra passagem no mesmo sentido. O que entre vós é o maior, torne-se como o último. E o que governa, seja como o servo. Pois qual é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é aquele que está sentado à mesa. Todavia, eu estou no meio de vós, como aquele que serve. Até hoje, Ele está aqui para nos servir, para nos abençoar. E vós, tendo permanecido comigo nas minhas provações, eu, pois, disponho do reino a vosso favor, assim como o meu Pai o dispôs a meu favor, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis em tronos para julgar os 12 tribos de Israel. Nós todos servos de Deus. O grande exemplo é a lava-pés. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. O servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes estas coisas, sereis felizes. Aí que está, Jesus está dizendo, vem uma felicidade muito grande em servir as outras pessoas, porque passamos a ser instrumentos de Deus, canais, a graça passa por nós. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e teu próximo como a si mesmo. E se amamos o nosso próximo, nós vamos ajudá-los. Vamos servi-los com muito, muito amor. Porque amamos o nosso Deus com toda a nossa força e, consequentemente, amamos o nosso próximo. No dia de Pentecostes ficaram cheios do Espírito Santo. Ficaram cheios de Deus, cheios de amor, abriram as portas e foram servir a palavra de Deus. Os servos de Deus são servos da palavra e anunciam o Evangelho e celebram o culto sagrado. Todos nós diáconos, servos da comunidade. Ela fica pensando na mãe, como ela serve em casa. É uma diaconisa, não sei se diz assim. O servo de Deus servindo. Não é? O pai servindo. Todos nós servindo Deus. Não é isso, Raimundo? Nós temos que fazer assim. Imagine, servir Deus. Aí vem a verdadeira felicidade. Servimos Deus como filhos e filhas. Não somos escravos, mas somos de Deus, servindo Deus, porque nós queremos partilhar a glória de Deus, a presença de Deus.
Os servos são humildes e com humildade fazem o seu serviço. A gente fica pensando no garçom, fica correndo, servindo todo mundo. O motorista de ônibus faz um serviço, não é? Facilita a viagem das pessoas. Fica pensando todos os serviços que podem ser feitos, porque o servo é uma pessoa para as outras pessoas. São fiéis que não vivem para si mesmo, mas para os outros. E Jesus veio como servo, morreu, ressuscitou e trouxe para nós a vida eterna. Obrigado, Senhor, muito obrigado por todos os serviços que nós recebemos de Deus, por todos os benefícios que nós recebemos de Deus. Muito obrigado. E você que está assistindo, não existe um serviço que você pode fazer para as outras pessoas? Um serviço na igreja, um serviço na sociedade? Tem muitas pessoas que estão precisando de nossos serviços. Por mais que nós somos adoradores, mais vamos escutar Deus. E Deus dá para nós palavras de sabedoria sobre a vontade dEle. E conseguimos saber como podemos e devemos servir. Abaixe sua cabeça e faça sua oração.